Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer agora então o exemplo 16 da nossa apostila e ajustar esses dados a modelos de cinética usando o MATLAB. Então nós temos aqui, um estudante de engenharia química executou experimentos de adsorção empregando 1 grama de carvão ativado para a remoção do corante azul de metileno de um volume de 200 ml com concentração de 75 mg por litro. Então aqui nós temos os dados de tempo, os dados de concentração, e aqui embaixo eu já preenchi a massa, nós temos de 1 grama, o volume em litros, como são 200 ml, vai dar 0,2 litros, e a concentração inicial de 75 mg por litro. Vejam que aqui está faltando para nós o dado que no tempo zero, a nossa concentração era de 75 mg por litro. Os modelos que nós temos, pessoal, de cinética, eles sempre relacionam em Y, nós temos a capacidade adsortiva e em X nós temos o tempo. Aqui então nós temos os valores de X, que é o tempo, mas aqui nós temos concentração. Então a gente precisa converter essa concentração em capacidade adsortiva, que é o Q, né? O que a gente tem, a equação para ele é igual volume, e aí eu vou fixar essa célula dividido pela massa de adsorvente, também vai ser fixada, porque não varia a massa em todos os experimentos, vezes a variação que nós temos entre a concentração inicial, então vou fixar o valor da concentração inicial, menos a concentração medida no tempo. Então aqui vai dar zero inicialmente, porque no tempo zero a concentração era exatamente 75. Então eu arrastando aqui eu vou achar os valores das capacidades adsortivas para todos os outros tempos. Então o que nós havíamos feito antes, inserindo um gráfico de dispersão, por exemplo aqui no Excel. Em X nós colocamos os valores de tempo, em Y nós colocamos os valores das capacidades adsortivas. Era isso que nós tínhamos observado antes, né? Eu não vou formatar todo o gráfico direitinho aqui, é só para a gente ver como fica essa distribuição. Eu vou precisar disso daqui lá no MATLAB. Então, eu vou apagar aqui por enquanto. E aí eu vou abrir esse arquivo aqui com o MATLAB. Então, essa é a tela inicial que a gente tem no software, no MATLAB. A gente abre aqui em Apps, e aí vai abrir o Curve Fit. Eu não tenho nada aqui ainda, ó. Eu preciso primeiro copiar os meus dados, dizer com quais dados eu quero fazer esse meu ajuste. Então aqui, pessoal, nós vamos importar os dados. Vou selecionar o arquivo que eu quero que ele importe os dados. Tem que aguardar um pouquinho, daí ele já vai abrir esse arquivo. Então, eu preciso selecionar para o eixo X, tempo. Então, ele ficou exemplo 16, né, um nome mais comprido para o X, que é o tempo. E aí, no eixo Y, eu preciso colocar a capacidade adsortiva. E aí, ficou variável name 3, então, o nome. Então, posso minimizar aqui. Agora, nós viemos em Apps, Curve Fitting. E aí, então, nós vamos selecionar no valor de X, a gente coloca o tempo, no valor de Y, nos dados de Y, nós vamos colocar a capacidade adsortiva e ele vai construir o gráfico. Então, a gente vai fazer uma equação customizada, porque eu quero dizer qual equação eu quero que ele tente ajustar. Então, olhem como os pontos estão distribuídos mais ou menos da maneira como a gente viu lá no Excel, né? Então, só que ele está tentando ajustar nesse modelo de equação aqui, a vezes exponencial de menos b vezes x mais c. E aí, observem que aqui, ó, ele está dando os valores de A, B e C que dão essa equação em azul, mas isso não se ajusta bem aos pontos em preto. Olha só o valor de R quadrado, 0,55. Então, não é um bom ajuste. Então, aqui, pessoal, eu apago. Então, agora eu vou inserir aqui a equação que eu quero que ele faça o ajuste. Eu já tenho as equações digitadas aqui para facilitar. Aconselho vocês a fazerem o mesmo. Então, a gente coloca aqui.
e ele vai tentar fazer o ajuste. Não deu certo, né? Então a gente pode mudar as opções aqui, ó. Posso colocar um outro modelo, ele não deu certo. Então, vou deixar no Trust Region. O valor menor que a gente tem para a capacidade, né? Ele vai achar um valor de Q e um valor de K. Os menores valores para isso são 0, né? Não vai ser sempre assim para outros casos, né? Para outros modelos que vocês tentem ajustar, mas para esse modelo de adsorção, o menor valor que a gente pode ter de Q1, né, de capacidade adsortiva, vai ser 0. E de K1 também vai ser 0 aqui. Então, se a gente estabelecer esses valores aqui, ó, para K1 e Q1 em 0, e aí a gente, né, o maior valor aqui a gente não estabelece, né, eu só seto no valor 0, já fica muito mais fácil para ele ajustar. E aí olhem só como a linha azul fica passando muito bem por cima de quase todos os pontos, ó. Então, ele estabeleceu que o nosso valor de K1 é 0,07379 e o valor de Q1 é 13,36. Então, eu vou copiar esses valores aqui. Importante a gente ter essa informação aqui, ó, o R² deu 0,997, então isso é um valor excelente para o R². Então, eu vou colar aqui para mostrar para vocês como é que faz isso. Eu vou digitar, né, para conseguir copiar os valores corretamente. Q1 igual. Então, K1 é 0,07379 e o Q1 é 13,36. Então, posso apagar isso aqui. Deixa eu copiar também a equação aqui. A equação pronta para pseudo primeira ordem. Então, como que a gente escreve a equação de pseudo primeira ordem? É o valor de Q1, e aí nós fixamos esse valor, vezes 1 menos exponencial de menos K1, e aí eu vou fixar esse valor também, vezes o x, que é o tempo. Então, fecha parêntese, fecha parêntese. Então, deu 0 o primeiro valor. E aí, esse valor vai subindo. Então, a gente tem uma pequena diferença, né, entre os valores. Vamos tirar um pouco de casos ali. A gente tem uma pequena diferença. Aqui deu 0, experimental no modelo também deu 0. Aqui deu 4,6, experimental no modelo deu 4,12. Aqui deu 7, 6,97, 8,5, 8,94. No experimental deu 10,52, no modelo 10,31. Mas ele está se ajustando bem, né? Chegou aqui no final, ó, 10,3 deu 10,31, 10,32, 10,34, então ele está se ajustando bem. Como que a gente vai montar o gráfico? Bom, eu vou fazer a mesma coisa, vou ajustar os modelos de pseudo segunda ordem, e aí eu vou copiar os parâmetros, como eu fiz aqui, vou substituir a equação e vou calcular. Então, esse daqui é o experimental, esse daqui ajustados ao modelo de pseudo primeira, e aqui ajustados ao modelo de pseudo segunda. O que eu faço para comparar isso? Então, a gente insere um gráfico. Então, nos valores de x eu coloco tempo. Nos valores de y eu vou colocar os valores de capacidade adsortiva experimentais. Eu posso adicionar mais uma série de dados, né? Onde tempo ainda vai ser esses valores aqui que a gente tem em x, só que agora eu vou colocar os dados de pseudo primeira ordem, né? Para mostrar o modelo. E aí eu posso fazer isso para pseudo segunda também. Deixa eu ver se eu consigo alterar isso aqui para linha, porque como nós temos, nesse caso, uma equação matemática que descreve isso, então o ideal é que a gente tenha uma linha, né? Ficam em azul os pontos experimentais, né, que são esses daqui, e esse daqui de pseudo primeiro a gente vai inserir na forma de uma linha, né? Porque a gente tem uma equação matemática que descreve para qualquer um dos pontos. Então aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Ó? Vamos alterar tipo de gráfico. Aqui em combinação, a série 1 eram os valores que nós tínhamos de experimentais, né, que são os pontinhos em azul. Em laranja nós temos os valores do modelo, então a gente pode colocar linha, ó. Pronto. Então,
Os valores em azul são os pontos amostrais e em laranja, então, são os dados do modelo de pseudo primeira ordem. Eu vou fazer rapidinho lá o de pseudo segunda, para vocês verem como isso é bem rápido de ser feito. Então, vamos vir aqui, ó. O que a gente faz? Dá para salvar um print disso daqui, porque vocês vão precisar desses dados, né, e do valor de R quadrado para discutir qual deles se ajustou melhor. Então agora, pessoal, para nós fazermos o modelo de pseudo segunda ordem, eu vou colar a minha equação aqui. Não deu um ajuste bom, né? Então eu posso tentar aqui um outro método. Opa. Então ela continua não dando um ajuste bom. Então eu vou usar aquela mesma informação que eu tenho, né? O valor de K, se eu fixar em 0, né, que é o valor mínimo de capacidade adsortiva que eu vou ter é 0, né? São sempre valores maiores que 1. Então, aumentou aqui o valor de R quadrado, deu 0,991. Então, agora eu vou copiar esses valores para a gente fazer lá no Excel, como eu já havia apresentado. Tá. Deixa eu botar aqui, é 0,005628, 15,79. Então, aqui eu já tenho inserida a minha equação, né? Eu vou apagar aqui para mostrar para vocês. Então, para pseudo segunda ordem, eu tenho igual x, que é o tempo, dividido por K2, 1 dividido por K2, e o K2 eu coloco esse valor fixo, vezes Q2, também fixo, elevado ao quadrado, mais x, que é tempo, dividido por Q2. E aí a gente tem que fixar o valor do Q2. Deu 0. E agora nós arrastamos. Então, a gente vai comparar sempre esse aqui, que é o experimental, com esse daqui dado pelo modelo, né? Então, 0, 0, 4, 6, 4 e 8, 10, 52, 10 e 10, 12, 44, 12, 32, 13, 3, 13, 73. Ele está relativamente próximo, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos inserir aqui no gráfico também, selecionar dados. Vamos adicionar uma nova série. Em X os valores serão de tempo. Em Y a gente vai botar agora os valores de pseudo segunda ordem. Então, ele apareceu ali no gráfico esses pontos em cinza, ó. Então agora a gente vai alterar o tipo de gráfico. Ele vai ser um gráfico combinação. Ao invés de dispersão, a gente vai selecionar linha, né? Pronto, ó. Em azul são os pontos experimentais, em laranja são os dados do modelo de pseudo primeira ordem, em cinza de pseudo segunda ordem. Claro que vocês vão ter que alterar todo o layout do gráfico, né? Vão ter que colocar a legenda ali, o que são os pontos, o que é a linha cinza, a linha laranja, e vocês vão tentar fazer o ajuste para os outros modelos que a gente tem na apostila também. Eu não vou me deter a todos, porque vai ficar longo. Mas o que a gente tem que observar aqui, por exemplo, no modelo de Lovit, pessoal, a gente tem ln lá no modelo, né? E aí a maneira de inserir ele aqui no MATLAB é log. E outro dado, se nós considerarmos o tempo 0 aqui, então vai zerar e a equação não vai ser possível de calcular. Então, para ajustar em Lovit, a gente não vai considerar os dados no tempo 0, tá? Então, vocês tirem esses dados do tempo 0 no momento de fazer esse ajuste, certo? Então, agora a gente vai passar para o outro exemplo, que é o de isoterma, para eu também mostrar para vocês o ajuste. Então, para o modelo de isoterma, a gente tem o exemplo 17, que diz assim: para a determinação de isotermas de equilíbrio da adsorção de um defensivo agrícola em carvão de ossos, um estudante executou experimentos coletando os dados apresentados na tabela a seguir. Então, nós temos a concentração inicial e a concentração de equilíbrio, né, para diferentes frascos de solução que foram utilizados. Sabendo que foram empregados 200 ml de solução e 1 grama de carvão. Então, a gente tem 1 grama de carvão e 0,2 litros de solução. Então, pede para plotar a isoterma. Então, a isoterma ela é dada em termos de Y, capacidade adsortiva no equilíbrio, e em X, concentração de equilíbrio. Então, a gente tem que calcular
o QE, né? A capacidade adsortiva no equilíbrio. Então, isso daqui é uma razão entre o volume, e a gente fixa esse valor, dividido pela massa, fixamos o valor, vezes a variação na concentração. Então, a nossa concentração inicial nesse primeiro experimento era 5, e no equilíbrio foi 1,5. E aí é só a gente arrastar, né? É a diferença entre as concentrações. Então, temos esses valores. Para nós plotarmos a isoterma, o que nós faríamos é, seleciono os dados, vai ser uma dispersão, né? Porque nós temos pontos amostrais, então em X a gente coloca capacidade adsortiva de equilíbrio, concentração de equilíbrio, e em Y, capacidade adsortiva de equilíbrio. Olha só, ficou bem reto, né? A gente já viu em aula esse caso. Então, nós temos aqui uma reta para este equilíbrio. Agora, nós vamos usar isso lá no MATLAB para ajustar aos modelos. Então, eu vou salvar e aí eu vou fechar esse curve fitting aqui para ele não ter os dados salvos. Vou abrir de novo aqui, ó. Importar novos dados. Nesse meu caso aqui está na segunda aba, aba de isoterma. Eu preciso importar CE para a concentração. Então, variável name2 10/1 e QE, variável name1 10/1 para a capacidade adsortiva. Então, a gente vem aqui nos apps, no curve fitting. Então, em X a gente vai colocar variável name2, né, que era a concentração, é isso? Concentração de equilíbrio, né? Variável name1, capacidade adsortiva em Y. Se eu não me engano, isso aí tá certo. Então, a gente vai fazer aqui uma equação customizada, né? Porque a gente quer ajustar a uma equação específica. Então, aqui, ó, ele já deu para esse modelo A vezes exponencial de menos B vezes X mais C, ele dá esses valores. Mas não é essa equação que eu quero, então eu tenho que ajustar, por exemplo, pela equação de Henry, que é bem simples, né? Então, eu coloco aqui, e ele vai ajustar, ele vai tentar achar um valor de KH vezes os valores de X, que é a concentração. Nesse caso seria 0,4701 e o R quadrado 0,994. Então eu vou copiar esse valor aqui, ó, para montar no Excel aqui para a gente ver. KH igual. Então vamos ver o QE por Henry. Seria esse valor aqui, fixo, vezes o X, que é a capacidade, a concentração no equilíbrio. O que deu de erro aqui? Igual. Ah, porque tá com um ponto aqui, pessoal. Eu só copiei, né? Não editei. Vírgula 471. Deixa eu só confirmar se é isso. 0,4701. Tava com ponto em vez de vírgula. Então, eu vou multiplicar a constante de Henry fixa vezes a concentração, que é o valor de X. E ele foi achando valores bem próximos, ó, 0,714, 2,12, 2,06, 5,62, 5,59, tá mais ou menos próximo, né? Então, posso selecionar dados aqui, adicionar uma série, em X a gente coloca a concentração de equilíbrio, e em Y nós vamos colocar os valores da capacidade adsortiva encontrada por Henry. Então, a gente vai alterar tipo de gráfico aqui. Combinação, os valores laranja, que são os do modelo de Henry, a gente vai colocar como uma linha. Olha só como ele cobre muito bem, né? Agora a gente vai fazer os ajustes ao modelo de Freundlich. Então vamos lá no MATLAB, no Curve Fitting, a gente só altera a equação. E olha só, ele também cobriu com um valor de R quadrado bem alto, né? Copio esses dados aqui para o Excel.
Então, vou colocar constante de Freundlich, 0,4639 e fator de Freundlich é igual a 0,9946. Então, eu vou copiar aqui o modelo de Freundlich para ser mais fácil. Então, vou botar aqui, capacidade dissortiva Freundlich vai ser igual o KF fixo, porque é o mesmo valor para todos, vezes o valor de X, que é a concentração de equilíbrio. Isso daqui tudo elevado na 1 dividido por NF. E esse valor também é fixo porque é igual para todos. Então, deu um valor próximo também, né? Deixa eu aumentar uma casa aqui para ver se é 0. Mas deu valor próximo, ó. Tá parecido ali com Henry também, ó. Deu valores bem próximos. Então, o que a gente vai fazer? Selecionar dados, adiciona uma nova série. Em X a gente coloca a concentração de equilíbrio. Em Y nós vamos colocar, então, os valores obtidos no modelo. E são os valores de ponto cinza, né? Então, a gente vai alterar o tipo de gráfico. Ele vai deixar de ser uma dispersão, vai ser uma linha, né? E aí vocês viram que eles acabam ficando mais ou menos em cima, né? Porque eles estão dando ajustes, desculpem, bem parecidos. Isso vocês vão fazer também para os outros modelos que a gente tem na apostila, Langmuir, CIPS, BET, a gente tem lá na apostila também, né? E se eu não me engano tem mais outro cinético, né, para fazer no exemplo 16 também. Então é isso que vocês precisam fazer naquele trabalho, ajustar os dados, não esses do exemplo 16 e 17, mas daquele exercício que vocês receberam, para fazer a entrega. Então a entrega precisa ter uma discussão a respeito disso, né, apresentando qual modelo deu melhor ajuste e por que vocês observam esses melhores ajustes para determinado modelo, certo? Então, seria isso nesse momento. Muito obrigado pela atenção de vocês.